Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Estações de Graça. E acreditem ou não, nós chegamos ao último tema da nossa série. Vocês acreditam nisso? A gente hoje vai falar, como você já viu pelo título, sobre o legado de uma mãe. Quem acompanhou a série desde o início sabe que a gente falou desde o comecinho, desde lá, planejamento familiar, falamos de gestação, falamos de parto, falamos de puerpério, falamos de introdução alimentar, de filho indo para a escola, de adolescente, de filho indo embora, de ninho vazio. E agora a gente chegou aqui no tema de o legado que as mães deixam. Depois que a mãe se vai, depois que passou por todas essas fases, todas essas estações, a gente vai deixar alguma coisa, que é o nosso legado. E eu convidei a Priscila Ferreira para estar conosco hoje. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada por estar aqui. É um prazer estar com você hoje. E com Que essas bom que mães você todas, né, que aceitou. estão ouvindo aí. Sim, obrigada por aceitar o convite, Priscila. Nos sentimos muito honradas e felizes com o seu sim. E eu queria te pedir, Pri, para você se apresentar para as nossas ouvintes, para quem não te conhece. Eu te conheço do meu meio de convívio da igreja, né? A Pri não me conhece muito bem, mas eu já vi a Pri, né, algumas vezes na igreja, já ouvi ela falar. Mas eu queria que você, Pri, se apresentasse para as nossas ouvintes, para quem não te conhece ainda, para a gente saber um pouco de você. Então, fala assim da sua família, de você, dos Sim. seus ministérios, trabalho e o que mais você quiser contar pra gente. Bom, então eu tenho 44 anos, né? Vamos começar pela idade. Estou aí numa boa fase da vida, pós-40. E eu tenho 2 filhos, o Samuel e a Sofia. O Samuel hoje tem 12 anos, a Sofia tem 11. Eu tive assim um com 32, o outro com 33, bem Uhum. rapidinho, bem pertinho um do outro. E muitas pessoas não sabem, mas eu sou formada em direito e eu atuo nessa área, né? Eu trabalho no Ministério Público Federal já há quase 20 anos também. Mas há 20 anos eu sirvo na Igreja Batista do Bacaxeri, ao lado do meu marido, que é o Marcos, um dos pastores lá da igreja. E aí nós já servimos por um tempo considerável, 8 anos na área de adolescente. Aí eu trabalhei um pouquinho no Ministério Infantil e hoje a gente está na área de família, especificamente ali com casais. Então tá um tempo muito gostoso ali. Já pegamos algumas gerações. Eu tenho servido ali na igreja com mulheres também. Está sendo muito gratificante essa experiência. Que legal, Pri, que gostoso de ver vocês, assim, como casal, como família, servindo ao Senhor, né? Uma grande inspiração para todos nós. E é como família mesmo, porque assim, é tão interessante quando o Marcos começou lá no Ministério de Adolescentes, eu nunca me vi trabalhando com adolescentes. Mas ele começou, eu me apaixonei de um jeito por aqueles meninos, aquelas meninas que quando mudou de ministério eu sentia assim aquela dor no coração, sabe? Como que eu Mas vou daí, deixar? porque eram meus filhos, assim, não tinha filho na época, né? E foi tão interessante como Deus sabe as épocas da vida da gente, as fases, né? Porque nós deixamos o Hum, Ministério de Adolescentes um ano, no ano seguinte eu engravidei. olha E aí eu pensei só. assim: "Olha, eu acho que realmente eu não teria pique para ministério de adolescente agora, né". E eu engravidei num ano e depois no outro ano seguinte, e eu falei: "Deus, como Deus é sábio, assim, de colocar as estações da vida, o tempo da vida certinho". E depois veio o ministério de família e era bem a fase que a gente estava mais pensativo, vivendo mais, né. E eu esqueci de falar uma outra coisa, assim, que eu acho muito importante de servir na igreja, que eu ajudei a fundar o Entre Mães. Quando Que o meu maior legal. era bebezinho, antes da Sofia nascer, eu estava grávida dela, eu e um grupo de amigas na época, sentimos falta de um ministério para gente. E aí nós fundamos o Entre Uhum. Mães. E cresceu e tem até hoje na igreja um ministério Sim. de apoio às mães, né, que Sim, uma acolhe bênção. principalmente as mães de Uhum. bebês, e foi muito bacana aquele tempo, onde eu fiz bastante amizade com outras mães, Sim. além de aprender muito sobre aquela fase da vida.
Uhum. que eu E é muito estava. precioso, assim, né? É uma igreja que olha para as fases das pessoas, né? Assim, Uhum, e eu vejo assim, tem curso para gestantes, né? Isso é muito bacana. Já tive a oportunidade também de servir nesse ministério. Daí tem o Entre Mães, aí tem as classes para pais. Então, assim, a gente uhum, vai sendo discipulado nesses momentos específicos, caminhando juntos. Isso é muito gostoso, né, Pri? Mas antes da exatamente. gente entrar assim no assunto de você, Priscila, mãe, eu queria Hum. ouvir um pouquinho da Pri, filha. E queria E- ouvir assim de você, olhando para a forma como a sua mãe te criou, né? Eu sei que você hoje já não tem mais a sua mãe. Eu queria que você compartilhasse assim quais foram os maiores legados que ela deixou para você, porque ela nem chegou a ver você ser mãe, né? Uhum, Pelo que eu acompanhei da tua história, que você já publicou sobre isso, né? Então eu queria uhum. saber, Pri, como que você, vivendo a maternidade, percebe assim o legado que ela deixou dentro de você, sabe? Para você ser mãe também. Eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe com 17 anos. Então, quando eu Uhum, falo de legado, eu falo assim de uma filha que viveu só a infância e a adolescência com a mãe. uhum, Eu acho que é diferente da perspectiva de alguém que perde a mãe um pouco mais tarde, né? Que de uhum, repente tem uma outra perspectiva do que a mãe deixa para si. Então, a mãe que eu tenho na cabeça é a mãe que eu sou hoje. Assim, eu digo, uhum, hoje eu sou mãe de pré-adolescente. Eu vivi um pouquinho só com a minha mãe a mais do que os meus filhos viveram comigo hoje, né? uhum, Comparando a idade do meu filho, 5 anos a mais só. Então é essa a memória que eu tenho na minha cabeça. Mas é tão interessante, quando eu penso na minha mãe, é óbvio que eu sei que ela tinha defeitos e que ela fazia uhum, coisas erradas, né? Como todos nós. Mas eu não consigo me lembrar disso. E uhum, aí que eu acho que e eu nem fico, assim, tentando vasculhar e pensar: "Nossa, mas o que que a minha mãe fez de ruim? Deixa eu me lembrar, tal". Eu sei que tinha, mas isso não vem à minha memória. E aí uhum, eu acho um legado muito interessante, porque quando eu penso nela, o conjunto da obra, sabe, eu uhum, penso em bons momentos, em excelentes momentos. Tanto é que a minha mãe me faz muita falta, mesmo eu tendo vivido pouco com ela, porque eu tenho uhum, na lembrança momentos tão intensos do dia a dia, que esse é um dos legados, assim, que eu mais mexe comigo. Como uma uhum, pessoa que viveu tão pouco com você, consegue te marcar tanto em momentos de rotina, uhum, rotina. E assim, a minha uhum, mãe, ela não trabalhava fora, mas ela era professora de piano, ela dava aula de piano em casa. Mas ela não tinha ninguém para ajudá-la em casa, nas tarefas. E nós éramos 3 filhos. Meu pai era pastor, então minha casa também sempre vivia cheia. Mas mesmo assim, eu me lembro muito de momentos dela conosco. Então tem o uhum, café da tarde, assim, que é clássico, que eu já contei, que era algo que ela fazia uhum, questão de fazer, o almoço de domingo, ou sentar para ver alguma coisa na televisão, mesmo aquela vida corrida, esses momentos me marcam. Esses dias mesmo, o meu irmão perguntou assim: "Pri, tô com vontade de comer aquela torta de banana da mãe, como ela fazia?". Como é que uma pessoa que uhum. perdeu a mãe adolescente vai lembrar da torta de banana da mãe? E a Pois gente é. lembrava, olha, ela fazia assim, colocava assim, porque tinha um momento que nós Uhum, vivemos juntos ali na rotina. Então, hum, esse legado de viver intensamente momentos de rotina, mesmo que uhum, pequenos, mesmo que você tenha um turbilhão de outras atividades, nos momentos você consegue viver ali, chama todo mundo para perto e vem fazer todo mundo junto, isso é um legado que eu acho, assim, dos mais importantes que ela deixou e que a gente não esquece. Um uhum, outro uma outra coisa que eu me lembro muito bem, assim, era do carinho e da leveza na rotina também. uhum, Então, por exemplo, o que que eu tenho na minha memória, assim, aqueles dias frios, nós íamos para a escola de ônibus de linha, desde o 5º ano. Eu e meus irmãos, nós íamos com ônibus que na época não era biarticulado, era o expresso aqui em Curitiba, aquele ônibus que a gente ia apertado, assim, as crianças. E uhum, olha,
Que eu me lembro, às vezes, no frio, que ela entrava no quarto, assim, cedinho, 6h30 da manhã, 6 horas, e falava assim: "Vocês têm prova hoje? Vocês têm alguma avaliação? Não. Ah, então pode dormir, falta?". Oh. Não significava que ela era negligente com o estudo, não era, não era. Cobrava da gente estudo, meu pai cobrava muito estudo, mas ela tinha essa leveza da vida, sabe, de saber que a Uhum, vida é um todo. Não é só o uhum, estudo que manda, não é só o trabalho que manda, não é só a igreja que determina, tinha princípios inegociáveis, uhum, né, mas ela entendia que tudo fazia parte de um todo, que às vezes a família seria mais importante do que uma escola, que às uhum, vezes uma viagem era mais importante do que uma tarefa, que às vezes gastar uhum, tempo ali fazendo um bolo era mais importante do que responder um telefonema para alguém. uhum, Então essa leveza da vida, assim, entender que a vida é um todo, essa flexibilidade é um outro legado que eu guardo dentro de mim isso, em tudo na minha uhum, vida. O uhum, terceiro legado era a fé, né, foi a uhum, fé. Eu me lembro, assim, da minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava sendo alfabetizada, e ela me ensinando a procurar capítulos e versículos da Bíblia, bem novinha. Eu lembro dela pegar, assim, o cantor cristão naquela época, né, que a gente tinha um cantor cristão, e ela me ensinar como lia as estrofes. "Olha, uhum, você começa a ler aqui, depois você pula, vai e vai, daí você volta na 2, aí vai até o fim, daí você volta na 3". Então eu lembro disso, eu lembro da última bronca que eu levei da minha mãe, que que você foi aprontou? porque não, você vê a questão da fé, eu me Aham. lembro que foi porque eu chamei meu irmão de louco. Olha. Eu falei: "Você é um louco?". E ela falou: "Nunca chame o seu irmão de louco, porque quem chama o irmão de louco é réu do inferno". E eu nunca esqueci. Hum, Então, a fé era inegociável também, sabe. Então se eu tivesse, assim, que pensar em 3 legados que a minha mãe deixou para mim e que eu quero reproduzir, eu acho que seria, eh, viver momentos intensos na rotina. Não só momentos uhum, intensos na viagem, nas férias, uhum, momentos intensos na rotina, leveza de vida, leveza e flexibilidade na rotina uhum. e a fé, a Nossa, transmissão da fé. Acho que que seriam lindo, Pri. esses Já, 3. já deu bastante alimento para nossa mente aí, para o nosso É. coração com esse testemunho. Que gostoso de ouvir isso. E eu estava pensando esses dias assim, né? Claro que eu tenho filhos ainda pequenos, mas como às vezes a gente quer fazer tudo certo, né? A gente fica assim, meu Deus, eu não posso falar de tal jeito, eu não posso, né? Eu tenho que seguir tal e coisa assim, mas quantas vezes assim eu percebo que o que vai marcar mesmo eles é realmente essa vibe, assim, sabe? Eu acho que isso que você descreveu da sua mãe fala muito disso, assim, que é o jeito que a gente leva a vida, né? A forma que a gente conversa, trata, não é a frase certa que você leu no livro tal que tem que dizer para conseguir, não é isso. Mas qual que é o teu humor ali no dia a dia, né? Como que você encara isso com peso ou com leveza? Eu acho que isso vai marcar, né? E ouvir você, eu estava pensando sobre isso hoje à tarde, Pri, e ouvir você compartilhando sobre isso, assim, só confirma, né? Como é importante a gente caminhar leve, né? E a gente pode, em Jesus, não carregar o fardo pesado, né? E enxergar com leveza, assim. Que lindo isso. E agora você é mãe, né? De adolescentes aí, pré-adolescentes, essa fase aí. Pré-adolescente, calma, Pré... calma, 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 tô chegando devagar, tô entrando devagar, tá chegando. Aí quando chegar, já chega os dois juntos praticamente, né? graças a Deus. É, vai tudo uma vez. É isso. E hoje você tá criando seus filhos aí com a sua bagagem, essa bagagem linda que a sua Uhum, mãe deixou, né? E claro, combinada com a bagagem que o seu marido, o pastor Marcos, traz também, né? Então você tá unindo legados. sim. Unindo o legado da sua mãe, do seu pai, com o legado da sua sogra, do seu sogro, e isso Uhum, vai criando uma nova família, né?
uma nova forma de viver, né? E então, eu sei que você e o pastor Marcos refletem bastante, né, sobre família, sobre a forma de viver, né, a família e a criação dos filhos. Então, queria que você compartilhasse, assim, quais são alguns movimentos que vocês como casal têm feito, assim, para honrar os Uhum. legados, né, que foram positivos, deixado tanto, né, do lado dele quanto do seu, e talvez ressignificar, né, aquilo que vocês veem, assim, que poderia ser diferente, porque quando a gente vai no automático, a nossa tendência é repetir muitas coisas, mesmo aquelas que a gente sempre falou que nunca ia repetir. Se a gente vai só no automático, o negócio só repete. Então, como que vocês têm feito assim? É meio que um equilíbrio aí, né? Vamos honrar aquilo que é bom, trazer aquilo que é legal, mas tem algumas coisas que a gente quer fazer diferente aqui, criar uma forma Pri e Marcos de ser como pais, né? Como que vocês têm feito esse movimento? Você sabe que essa coisa de repetir, eu já me vi repetindo falas da minha mãe com os meus filhos, mesmo tendo-a perdido há muito tempo atrás. Fica muito marcado, né? Fica demais. As falas, assim, são espontâneas mesmo. Mas uma Uhum, forma de honrá-los é reproduzir intencionalmente coisas que eles faziam e que eram boas, né, que uhum, nós temos como boas. Então, por exemplo, aqui em casa, o hábito do café da tarde é uma coisa que eu mantenho quando eu estou em casa. Graças a Deus, eu estou num período muito bom de home office, e então eu consigo ali tirar uns 15, uns 20 minutinhos da tarde para tomar café junto, que é algo que a minha mãe fazia muito, e eu menciono para eles, né, que é algo que a avó fazia. Como eles nunca viram a avó, nem o meu pai, os meus pais são avós que não estiveram presentes na vida deles, então eu reproduzo intencionalmente algumas coisas e conto muitas histórias deles para que eles tenham vivo um pouco isso, assim, né. Então tem o uhum, hábito do café da tarde, que é algo que eu reproduzo, que era muito bacana. Uma coisa que a gente faz aqui em casa, que o Marcos conta, porque é algo que os pais dele tinham o hábito de fazer e marcou, foi contar as bênçãos, contar os hum, milagres que Deus fez na casa. Então meu sogro e a minha uhum, sogra, eles têm o hábito de falar quantas maravilhas. que E lindo. aí isso é algo que a gente reproduziu aqui em casa. Não nesse linguajar, mas, às vezes a gente fala assim: "E aí, o que que Deus já fez na nossa família?". E daí a gente começa a Hum, lembrar, e faz as crianças lembrarem, sabe, disso com intencionalidade mesmo para reproduzir o que eles faziam. A questão da leveza, até brinco com as crianças aqui, que eu falo: "Não, eu quero que vocês aprendam a ser flexíveis diante das circunstâncias da vida. Eu quero que vocês tenham uma vida leve, a mamãe quer ser leve". Aí eles tiram o maior sarro de mim, porque eles são pré-adolescentes, e daí ixi, eles falam assim: "Leve, leve, mãe, acho que a senhora tá muito gordinha para ser leve". ai, 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 Por isso que eu começo a pronto. tirar sarro, assim. Mas esses legados que a mãe deixou, são coisas que eu gostaria muito de reproduzir. Mas Uhum, você precisa ressignificar. Vou ser muito sincera pra você, da minha mãe eu não lembro. uhum, Não uhum, consigo visualizar coisas para ressignificar, serem ressignificadas da parte da minha mãe. Do uhum, meu pai, uma questão, assim, que a gente tenta não fazer igual e a gente consegue, é que meu pai se dedicava demais à igreja. hum, Demais, demais, demais ao trabalho da igreja. Ele era pastor e sobrava pouco tempo para a família. E isso me uhum. marcou, assim, como filha. Então, como o Marcos é pastor também, a gente fala: "Não, Olha, vamos fazer o equilíbrio aqui", e a gente consegue. Graças a Deus, eu acredito que não, a gente não está só com cuidado ministerial, ministerial, ministerial e deixar a família de lado, não, isso é algo que nós uhum, conseguimos equilibrar bem, graças a Deus. Mas é uma coisa que veio do meu pai e eu fui bem intencional com isso. E graças a Deus uhum, o Marcos aceitou, assim, e também tem sabedoria, né, no uhum. equilíbrio entre ministério e família. E Que um benção. outro ponto que a gente busca ressignificar também, é a forma de nós 2 nos tratarmos. Hum, Assim, graças a Deus nós viemos de 2 famílias estruturadas, né, mas, na família do Marcos, o pai dele é muito passivo e a mãe dele é muito dominadora, é mais dominadora.
Então isso foi algo que ele não queria trazer para dentro da nossa casa, não queria reproduzir. Então a gente sempre cuida na forma como eu falo com ele, como marido, na forma como ele se reporta a mim. A gente sempre se preocupa em tentar cumprir os papéis de acordo com o que a Bíblia ensina, né. E Uhum. mas por que que isso é importante para os filhos? Né, isso não é algo Hum. só do casal, porque quando eu falo mais dura com o Marcos, por exemplo, eu estou passando para a Sofia que ela pode ser mais dura com o marido dela, ou com qualquer homem com quem ela venha se relacionar, né. E passando para o Samuel que a esposa dele pode tratá-lo assim, né. Se o Uhum. Marcos, não decide as coisas em casa, por exemplo, deixa tudo para mim, ele está transmitindo uma ideia de Uhum. casamento para crianças. Então a gente está ensinando alguma coisa também na forma como nós nos tratamos. Então, Uhum. isso é algo que acontece na casa do Marcos, né, da família do Marcos, até hoje a mãe dele é mais proativa, muito mais Uhum. proativa do que o pai, que intencionalmente a gente cuida aqui em casa. Porque Uhum. embora não tenha uma relação direta na educação das crianças, indiretamente forja ali a forma deles agirem um com o outro e no casamento deles Uhum. também, na família futura. Então Uhum. eu penso que esses seriam 2 pontos especiais, assim, de ressignificado. Uhum. A maneira como nós nos tratamos, né, eu tentar Uhum. cumprir os papéis de marido e mulher, de acordo com a Bíblia, para ensinar os nossos filhos como agirem assim, porque eles observam Uhum. tudo. E a questão Uhum. de equilíbrio, equilíbrio ali a gente colocou do ministério, porque o Marcos é pastor e meu pai Sim. era pastor, mas esse equilíbrio entre trabalho e família, né, Uhum. e a maioria, não sei de quem nos ouve, talvez tenha Uhum. trabalho secular, né, e não só ministerial, Uhum. mas de trabalho e família. E eu digo até mesmo nos ministérios que a gente pega na igreja, como servos, né, como Uhum. cristãos, não necessariamente pastores, esse Uhum. equilíbrio de nunca esquecer para a família, né. Não estou Uhum. falando de não buscar Deus intencionalmente, não é isso, Deus é em primeiro lugar mesmo, Sim, mas sim. a questão ministerial mesmo ali, de serviço. Então Uhum. são esses 2 pontos. Até porque, a fase de cuidado intenso das crianças é curta, né, então existem fases e fases, né, isso que eu sempre converso, assim, com as mães, que existem fases que a gente consegue estar mais intensamente, né, assim, de sexta a domingo em tudo que é coisa ali, servindo, com a mão na massa. Aí, de repente, chega o bebê, eu recebo muitas mensagens, Pri, assim, tipo, ai, eu não tô mais me encontrando, porque eu não consigo mais fazer como eu fazia antes. E, né, eu sempre relembro elas de que não precisa ser como antes, né? Agora você tem um bebezinho no seu colo e você vai continuar servindo, mas diferente, né? Porque a gente lá na frente quer deixar esse legado de que a gente entendeu o chamado do Senhor pra gente, como mães e pais, né? Como esposas e maridos, de servir a nossa família, né? E claro, não negligenciando, né, nosso serviço ao corpo de Cristo, e a igreja local, mas entendendo que existem fases e fases, e isso é um legado, né, esse entendimento, esse equilíbrio, e só vai acontecer se a gente parar para pensar sobre isso, porque se a gente deixa aí no automático, nossa, a gente só vai atropelando e quando vê as crianças cresceram e, nossa, o que que a gente fez aqui com o tempo que a gente tinha, né? Será que a Exatamente. gente conseguiu deixar essas marcas, né, de que você mencionou, né? Existem hiatos na vida, né, eu digo assim. Uhum, Eu lembro assim, eu casei cedo, né, e nós ficamos 12 anos sem ter filhos. E quando uhum, nós tivemos filhos, veio um no ano, o outro no outro ano. Então você imagina a minha mudança de vida, quem estava acostumada a uhum. 12 anos, só Nossa, nós bastante. 2, Aham. só nós 2 e de repente vem 2 bebês. Eu me lembro que teve um dia que eu gritei dentro do meu apartamento, eu gritei assim: "Deus, quando é que eu vou ter vida novamente?" Porque eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia sair Uhum, com os 2, né, porque uhum, eram 2, eu não conseguia, levar 2 carrinhos, não cabia no porta-mala do carro, não conseguia.
E aí eu me lembro muito bem dessa frase: "Deus, quando é que eu vou ter vida novamente?". E de repente Uhum. passou Uhum. mais rápido do que eu imaginava. Uhum. E esses dias a gente estava conversando aqui em casa, aí nós falamos assim: "Olha, eu acho que a gente podia começar a fazer uma poupança para a faculdade do Samuel, que é o nosso mais velho". Porque, né, nós conversamos um com o outro, porque você imagina se um passar numa faculdade particular, no ano seguinte o outro passa também numa particular, de repente nós não vamos ter dinheiro para pagar 2 faculdades. Aí, eu não sei qual de nós falou assim: "Ah, mas então vamos esperar, quando eu faltar 5 anos para fazer o vestibular, a gente começa a fazer a poupança". Isso foi no ano passado. Aí, a gente se olhou e falou assim: "Você já percebeu quando que vai faltar 5 anos para o primeiro fazer o vestibular? Quando? Ano que vem, 2024. Já tá aí. 2029 já vai estar na faculdade". Ele falou: "Daqui 5 anos vai estar na faculdade?". "Vai". Falei: "Gente, então Senhor. passa rápido demais, demais". Então, não tem você Uhum. ficar gritando: "Deus, como é que eu vou ter vida novamente?". Dali a pouquinho passou mais rápido do que você viu, você está juntando dinheiro para a faculdade. Uhum. Então, Uhum. é a estação da vida, né. Eu vejo como Deus É. foi sábio quando escreveu: "Há um tempo para todas as coisas". Sim, exatamente. E a gente se Exata conhecer e saber que não precisa ser produtiva segundo aquilo que a gente entende que é produtividade o tempo todo, exato. isso muda muita coisa dentro de nós. Porque você É. cuidar dos teus filhos bem cuidado dentro de casa é uma produtividade e tanto, e tanto. Eu falo aí para as Sim. mães que ficam em casa, eu nunca fiquei em casa, Uhum. sempre trabalhei, né, fiquei em casa só na licença Uhum. maternidade. Mas as mães que se sentem menores, né, por Uhum. ficarem em casa, gente, tire isso, tire esse peso Uhum. de você. Você Uhum. tem um dos maiores privilégios que pode ter, Sim. uma mãe. E o Sim. filho também, de ter a mãe dentro de casa, né, com ele. É. Sim. Então, isso é fundamental, eu vejo que é o mais precioso dos cuidados, dos legados, né. Sim, é produtiva para quem, né? Produtiva para Uhum, Deus, produtiva para a família, produtiva para a sociedade, para o banco, né? Qual é a exatamente. produtividade? E às vezes eu gosto de falar assim que a coisa mais produtiva que você pode fazer é sentar no chão e fazer uma torre de blocos com seu filho, sabe? Naquele momento. Você não vai poder fazer isso o dia inteiro, é claro, né? Uhum. Mas, nossa, eu precisava fazer, eu precisava isso, precisava aquilo. Gente, às vezes, essa, né, o chamar para tomar um café da tarde, né, isso é tão produtivo. Vejo, né, no teu testemunho como isso é precioso, porque você nem lembra de, Não de lembro. outras coisas, né? Você lembra disso, dela estar com vocês, né? E esse estar com vocês ser bom, assim, ser agradável, ser leve, prazeroso, né? E cheio de Jesus, né? E Trazendo o sempre a ênfase. e lembro dela estar conosco, sendo uma mulher que cuidava sozinha da casa, que tinha 3 filhos, que fazia inúmeras coisas na igreja e que dava Uhum. aula, Olha embora só. dentro de casa dava aula. Então, também não dá pra gente se cobrar assim: "Ai, eu não tenho tempo suficiente, eu queria ter mais tempo". O tempo Uhum. que tiver, investe, Exato. porque é isso que vai Exatamente. ficar na nossa memória, né, é a torta Uhum. de banana que vai ficar na memória. É, sim, Faz de alguma 27 forma anos essa torta tá aí, né? É. Faz 27 anos que a minha mãe faleceu. Essa semana, o meu irmão perguntou: "Como é que fazia aquela torta de banana da mãe, que eu tô com uma Que vontade de lindo. comer aquela torta de banana". Então fica, é o que fica na memória. Sim. É esse momento da Sim. rotina que é o É, precioso. os dias comuns, né, não as grandes viagens que a gente sonha e não consegue fazer, né. Os Exatamente. dias comuns que a gente pode hoje, amanhã, né, começar o Hum, dia fazendo, né, olha que gostoso isso. E nós mães cristãs, né, nós temos, legados diferentes, né, além das receitinhas e uhum. momentos gostosos que a gente quer deixar, que são muito importantes, mas qual você acha, assim, que deveria ser o legado que nós mães cristãs, eh, devemos buscar deixar para os nossos filhos, né, e como que a gente pode ser intencional agora? Seja lá a fase que a ouvinte está vivendo, né, da maternidade, como que ela pode ser intencional em
buscar e construir esse legado desde já na vida dos filhos. Para mim, sem dúvida, o maior legado é a fé. Uhum, Não tem legado igual a esse. E aí, normalmente a gente escuta falar assim: "Ah, em todos os momentos que você estiver agindo, tente transmitir a fé para o seu filho", né, a gente escuta isso, mas na nossa rotina, no nosso dia a dia de mãe, a gente esquece, isso passa uhum, batido. Então tem que ser intencional, tem que colocar na agenda mesmo. E isso eu lembro quando o nosso primeiro filho era bem bebezinho, o pastor China, que era o pastor de crianças da época da nossa igreja, chegou para nós e falou assim: "E aí, vocês já estão tendo tempo devocional com o Samuel?" E ele era bebê de colo. E nós falamos: "Não, ele é um bebê, pastor." Veja, o Marcos era pastor, respondendo ao pastor China: "Não, mas o Samuel é um bebê, como é que vai fazer devocional com ele?" E ele falou: "Pois é o momento de começar, porque ele hum, pode não entender, mas ele sente." Ele uhum, sente que vocês vão estar buscando a Deus junto com ele, que vocês vão estar orando por ele, o que que vocês vão estar transmitindo para ele ali, cantando musiquinha para ele, louvor. Ele sente. uhum, E a gente começou. E nós sempre começamos, ele era bebê, né? Começamos em cima da nossa cama a fazer, a contar a historinha para ele, mesmo ele não entendendo nada, tocar musiquinha. Quando a Sofia veio, a gente fazia com os dois. E isso foi fluindo. E até hoje nós fazemos o devocional em cima da nossa cama, olha, sem ser algo formal, sem ser algo uhum, formal, e algo que eles já esperam. É uhum, algo que começou bebê. Então hoje, aqui em casa a gente acorda muito cedo, né, nós temos uma rotina de levantar às 5:30 e as crianças também acordam 5 e pouquinho, 5:50 por conta da escola, então a gente dorme cedo também. Então nós estabelecemos que 8 horas é o tempo do devocional, 8 horas da noite. Independente, se tá todo mundo em casa, se tá um faltando, se tiver um faltando, o outro conduz e vai. Então vem pra cama, hoje o Samuel já pega o violão, a gente faz um louvor e nós lemos a Bíblia, ou a gente conversa sobre o dia. Às vezes o nosso devocional é assistir o The Chosen e daí conversar depois, mas a gente tem esse tempo intencional praticamente todos os dias. uau, que Mas foi algo que precioso. começou bebê, por Uhum, conta de uma chamada do pastor China. Não vou falar que nós fazemos todos os dias, nunca falhamos, falhamos. Mas uhum, pelo menos 3 vezes na semana a gente tem esse momento. uhum, E por várias vezes nós já perguntamos para eles: "Será que quando vocês forem jovens, vocês vão continuar vindo aqui na cama fazendo esse momento?" Aí deita, aí um senta na cama, o outro fica deitado e vai falando. E às vezes a gente faz um momento de bênção ali da família, de um falar uma palavra de bênção para o outro. uhum, Sabe? Ou uma fala uma coisa que admira no outro e a gente ora junto, aí faz o contar as maravilhas ali também. Às vezes faz uhum. rapidinho, às vezes demora. Quando eles se animam de cantar, de louvar, aí demora. Daí um tal de um pede um hino, daí põe lá no YouTube, porque não lembra como é que começa a música, qual que é o tom. Daí o outro não quer aquela, quer outra. Ah, cantou a dele, agora vai cantar a minha. E vai embora. E vai embora. Teve situações que nós ficamos mais de 1 hora fazendo, Que delícia. Uhum, mas é algo intencional, né, intencional. E eu uhum, sou a mulher da casa, então volta e meia estou fazendo outras coisas perto desse horário, né, que a gente está uhum, agilizando a cozinha, a gente está fazendo outras coisas. Eu chego do uhum, trabalho, né, ou mesmo quando estou em casa, paro de trabalhar um pouco tarde, e a gente começa a fazer outras coisas, começa a fazer a janta, e daí põe para todo mundo e come, vai lavar a louça, e o Marcos uhum. fala: "Para tudo e vem." Graças Isso. a Deus ele é intencional e pega no meu pé, a gente um cuida do outro. Então Uhum, eu falo que nesse ponto, a transmissão da fé, o devocional foi um tempo muito importante para nós aqui em casa, uhum. porque senão nós teríamos falhado nisso. Por mais que no dia a dia Sim. ali, em tudo que acontece, a gente tenta ensinar, Uhum. mas ter um tempo intencional para isso é muito importante. E aí vai depender Sim, também da fase da vida que está a criança. Daqui uns dias eles vão começar a estudar à noite, de repente, e não vai dar mais para ser à noite, não vai dar para ser com sim. todos.
Mas Uhum. enquanto der, a gente faz. A gente fazia com devocionais do Pão Diário, lá no comecinho, tem vários por idades, uns devocionais muito bons. Hoje a gente faz direto na Bíblia. Um tempo a gente Uhum. fazia com a apostila deles, do Ministério dos Guardiões mesmo, lá na igreja, a gente lia os devocionais de lá. E aí Uhum. hoje as pessoas é uma briga até para qual livro vai ler. Qual livro da Bíblia que vai ler? Aí uns pedem, o Samuel pede, quero Romanos, mas Romanos é difícil. Não, mas eu quero Romanos, mas as filhas, mas eu não entendo Romanos. Vai para outro, sabe? Mas esse momento, eu creio que vai ficar guardado na lembrança deles para sempre. Com certeza. Porque você imagina você, desde criança, se reunindo em cima da cama do teu pai e da tua mãe, pelo menos 3 noites por semana. Quando a Uhum. gente não consegue fazer devocional, que chega tarde de casa, a gente sobe lá para orar. Não, vem aqui, vamos fazer Sim. só uma oração rapidinho. É em cima da cama do pai e da mãe, para Uhum. assistir, um louvor, o filme, qualquer coisa. É em cima da cama do pai e da mãe, para fazer a leitura. Em Uhum. cima da cama. Sempre, até a tua Uhum. adolescência, porque eu acho que isso vai continuar, porque agora virou tradição familiar. Que delícia Então é isso. algo que vai marcá-los, isso eu Com acredito. Então, para certeza. transmitir a fé intencionalmente, eu creio que às vezes a gente tem que pensar em estratégias, Uhum. porque senão a rotina nos engole. Uhum. Então, um devocional, fazer uma leitura em volta da mesa, um conversar intencionalmente na mesa a Uhum. respeito de alguma coisa, ou usar o carro para isso, as idas e vindas. Uhum. Alguma coisa você vai ter que colocar na agenda para que isso não Uhum. fuja do seu controle, para que não vire só os cultos de domingo, Sim. Uhum. sabe. Então, aqui em casa a gente fez isso. Pelo Que menos é o lindo dia, isso. momento que a gente para e pensa nisso, Uhum. e foca. Sim. Cada um tem sua realidade, né, mas eu penso que seja bem Uhum. importante, assim, pensar na agenda mesmo, e E colocar lá é uma é estratégia. justamente isso, né, de você, ouvir essas dicas e essa chamada de atenção, igual vocês ouviram naquela época, né, as ouvintes aí estão ouvindo também, eh, e adaptar isso para a realidade que ela vive hoje, né, Hum, assim: "Ah, mas na minha casa não dá certo esse horário, então não vou fazer?". Não, você vai fazer do jeito que se adapta aí, né. E eu acho que essa intencionalidade de separar um momento para estar em família ao redor da palavra de Deus, ela ajuda a gente a colocar a linguagem do céu na nossa boca, sabe? uhum, Porque a gente fala da palavra de Deus com eles, e isso no dia seguinte ou durante o dia, vai sendo relembrado, sabe? Como algo precioso ali. Às vezes, a gente aqui em casa também, né, tem o hábito de fazer devocional com as crianças diariamente, e é muito gostoso ver como em alguns momentos fora do momento de devocional, coisas bem triviais do dia a dia, alguma coisa que a gente já tinha visto na nossa leitura, na nossa reflexão, se aplica àquilo que a gente está vivendo ali, que parece que não é nada a ver com as coisas do Senhor, né, mas tudo tem a ver. E aí a uhum, gente consegue fazer essa ponte e mostrar para eles: "Olha, lembra aquela história que a gente leu da palavra de Deus? Lembra aquilo que Jesus ensinou para os discípulos? Eu acho que uhum. ele está querendo nos lembrar disso agora", né. E isso ajuda, assim. Então, assim, às vezes a gente ouve, né, as pessoas falando assim: "Não, mas a gente discipula as crianças o tempo inteiro, não precisa ser essa coisa de sentar um momento e tal". E é os 2, né. É os Uhum. 2. As 2 coisas andam juntas. Eu acho que isso é muito precioso. Esse momento intencional que você separa o que está fazendo, larga a louça lá na pia e senta com as crianças para ler a Bíblia, orar, adorar o Senhor, ele vai te ajudar a ser intencional durante o dia inteiro. Né, porque Exatamente. as crianças vão estar com esse linguajar aí na cabeça. Essa aqui em casa eu já usei esse exemplo em algum lugar, ouvintes, se foi aqui no podcast, vocês me perdoem, mas aqui em casa a gente, faz criação bilíngue também, né, a gente tenta Uhum, ensinar eles inglês. Eu fui professora por muitos anos e estou ensinando as crianças. E eu lembro que quando eu comecei, o meu mais velho tinha 2 anos e o do meio era recém-nascido. E
eu lembro que, assim, todo mundo falava, ai, Jay, você é professora de inglês, você tem que ensinar inglês pros seus filhos, tem que falar inglês em casa. Eu falava, Deus me livre, parece que eu tô falando, tô trabalhando dentro de casa, passo o dia inteiro falando inglês na escola, eu vou chegar em casa e falar inglês com meu bebê. Nem a pau, não vou fazer isso. Aí, quando a Uhum. pandemia chegou e ele tinha 2 anos e o segundo era recém-nascido, eu falei assim, acho que eu vou tentar em alguns momentos, né? E eu lembro, Pri, que eu me sentia super travada, sabe? Eu sentia que eu estava sendo professora e não mãe, sabe? Eu não sentia, assim, aquele calorzinho, aquele afeto de mãe no inglês. Que interessante, porque não é a minha língua materna, né? Exatamente. Mas ele começou a aprender tão rápido, e isso foi deixando as coisas mais naturais, até que chegou um momento que o inglês se tornou natural entre a Sim. gente, sabe? E eu vejo que essa linguagem sobre as coisas de Deus é um pouco assim, sabe? Para quem não tem o hábito de trazer a palavra de Deus para a conversa diária da família, né? Para usar a palavra de Deus para corrigir os filhos, para falar do Senhor em todas as situações, para orar sobre qualquer coisa, talvez no começo sinta que é um pouco forçado, sabe? Aham. Que sinta assim, tipo, ai, que estranho, eu não vou ficar mencionando versículo agora, né? Ai, que esquisito, eu não vou falar de Deus quando eu vi uma árvore bonita, né? Tipo, é meio estranho ficar falando de Deus o tempo todo. Mas faz, gente, faz, começa, você vai ver do nada, isso vira natural. Os filhos começam a mencionar Jesus, né? Tipo, do nada, assim, não, mas Jesus tal coisa. Ai, mãe, o que será que Jesus fez? Nananã, será que isso, nananã, sabe? Essa linguagem de falar das coisas de Deus, né? Que colocar o céu na boca, sabe? Assim, esse gostinho de falar das coisas do Senhor em casa. Eu acho que isso vai deixando um legado. E a E gente sabe tá falando assim, acho porque os nossos filhos não estão falando a gente tá falando, Uhum. mas É. eu acredito, sabe? Eu acredito nisso, porque é igual ensinar um idioma. Você vai falando, 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 isso vai virando a linguagem da família. A gente fala assim, né? É o nosso jeito. E sabe o que virou aqui em casa? É muito natural, eu lembrar de músicas antigas. Uhum. Porque os hinos que eu mais gosto de cantar são os antigos. E aqui em casa é impressionante como, assim, a gente lê um versículo à noite, eu começo a cantar uma música. Uhum. E aí, isso é uma forma de eu honrar também os meus pais. Olha que Porque lindo. quando eu Aham. começo a cantar, o que vem naturalmente em mim, é aquilo que os meus Uhum. pais me ensinaram. E aí os meus filhos estão aprendendo e eles, às vezes eles brigam, ai mãe, de novo essa música antiga. Por exemplo, a gente vai ler João, eu começo, desde o princípio de todas as coisas era o verbo. E aí eu falo, gente, lembrei de uma música. Não, vamos parar. Aí para tudo e a gente vai procurar aquela música. Aí esses dias Uhum. no carro, um deles cantando uma das minhas músicas. Eu falei: Olha. "Não, espera aí, o que está acontecendo aqui? Você está cantando a minha música". Então, quando começa a ficar natural, quando você faz, no meu caso aqui, um tempo de devocional, que não é aquela coisa, vamos todo mundo sentar certinho, bonitinho, Uhum. agora ninguém se Uhum. mexe, nós vamos, não, é algo que flui naturalmente, é o tempo de adoração em família, e a gente está Uhum. feliz ali, tá todo mundo falando, comentando, e um interfere, outro pede, aí um começa a orar. Aquilo flui naturalmente e vira um hábito. A adoração Uhum. vira um hábito. De repente está no carro, um deles está cantando o hino lá de 1980. Olha, do Eles avô que ele nem conheceu, né? eles nunca ouviram porque a mãe canta. Olha, que Então lindo. volte e meio tira um hino da gaveta. Isso é Aham. muito legal, assim, muito interessante, está virando uma tradição aqui em casa e vira o Sim, habitual mesmo. O sim. louvor sai naturalmente. Aí eu até comentei com eles esses dias, que eles estavam falando: "Ai mãe, mas você só lembra música antiga". Eu falei: "Vocês perceberam que a mãe lembra esses hinos quando vocês estão lendo um determinado versículo e vem um hino na cabeça? Porque é hino que tem a ver com o versículo". Eu falei: "Olha Uhum. como é importante você decorar isso, porque é a forma de você ter a palavra de Deus na tua memória Hum. cantada". E Uhum. isso foi o que meus pais me ensinavam lá, porque eram as músicas que nós ouvíamos na época. Uhum. Então eles estão começando a perceber isso, eu vou ter a palavra de Deus cantada na minha cabeça. Não dão Uhum. mais valor, já não é só um hino antigo. Uhum.
né. Então algo Uhum. que está virando aqui tradição também, eles Que aprenderem as minhas lindo. músicas, não com tanta vontade, assim, porque eles gostam mais da deles, né, mas enfim, é uma forma de Que honrar também legal, o legado, né, que que foi precioso. deixado para mim e É. transmito ali Uhum. para os meus pequenos hoje. Que legal. E eu acho muito encantador, assim, pensar, nessa leveza, sabe, desse momento. Uhum. Porque às vezes, né, a gente tem expectativa, talvez quem tá ouvindo aí pensa, né: "Poxa vida, os meus filhos não param quietinhos". Os meus ainda são pequenos, né, tem 6, 4 e 2 aninhos aqui. Então, nossa, tem vezes que os 3 cooperam super, tem vezes que só tá um quieto ali, os outros 2 estão, né, tocando terror, e a gente continua ali, falha um dia, continua no próximo, e assim a gente tá lá. A gente tem essa leveza no conduzir, mas ainda assim tem a firmeza de manter, né? Hum, Assim, não é tipo, é leve, então faz uma vez a cada 15 dias, não. É leve no momento ali, que a gente não vai ficar brigando com a criança o tempo todo, mas não é leve no sentido de, quando der eu faço. Não, existe uma prioridade para isso. A gente é firme nisso, mas não precisa ser rígido, assim, né? Tipo, olha, tem que ser neste horário, não pode sentar, né? Não pode deitar no travesseiro, tem que ficar sentado, não pode, né, interromper nenhuma situação, aquela coisa, né? E eu acho que isso é muito gostoso porque convida eles a estarem lá. É algo que eles querem. Mesmo se você não iniciar, eles já querem. Porque é exatamente. gostoso, é o momento deles abrirem o coração, né? De estar mais relaxado, porque já acabou o dia também. De Uhum, tipo, agora eu vou ouvir o que meus pais vão dizer. Se precisar abrir o coração, chorar alguma coisa, é o momento para isso, né? uhum. Então, você que está ouvindo aí que pensa, não, aqui em casa eles fazem muita bagunça, calma. Faça diariamente algum momento aí, seja intencional, que aos poucos eles vão entendendo como funciona e eles vão curtir estar lá, né? Não precisa Exatamente. dessa rigidez toda, né? Isso é muito bacana também. E Pri, me diga uma coisa, se você pudesse escolher assim, uma coisa para os seus filhos falarem de você quando você se for, né? Digamos, você pudesse ver lá de cima, né? A gente não acredita nisso, né? Mas se você pudesse, assim, saber o que os seus filhos escolher, né? O que os seus filhos dirão de você quando você não tiver mais por aqui, o que você escolheria? É, eu acho que alguém que soube viver e nos ensinou a viver de forma leve e abundante. Uhum, E aí a leveza está no sentido de ser flexível mesmo, mas também na questão de o meu fardo é leve. Venham a mim uhum, porque o meu fardo é leve. Que com Jesus nós uhum, não temos o porquê viver um mar de preocupações eternamente e da vida ser tão difícil assim. Embora a gente tenha tanta dificuldade, aí o mundo tem, né? A uhum, gente saber que pode entregar e ter uma vida leve. E, e viver de forma abundante, porque é aproveitar os momentos, viver com intensidade mesmo, todos, mas aquela vida abundante em Jesus Cristo, assim, que a gente fala, Deus, que alegria de estar aqui. Aqui aonde? Aqui na minha casa. Aqui aonde? Aqui na minha igreja. Aqui aonde? Aqui no mercado. Aqui aonde? Aqui. A vida é abundante. Aproveito todos os momentos para aquela alegria, sabe. Então eu penso assim, uhum. alguém que sabe viver de forma leve e abundante, que conseguiu nos ensinar isso. Que lindo, que precioso. E eu estendo essa pergunta para quem está ouvindo aí, né? Porque quando a gente pensa nisso, o que que eu quero que os meus filhos digam sobre mim? Acho que isso também nos ajuda a focar em como a gente vive, né? Se eu Uhum, quero que eles digam isso sobre mim, não dá para eu viver de uma forma que não transmita isso, né? exatamente. Então, isso ajuda a gente a escolher de que forma vai viver os nossos dias, né? O que que eu quero? Qual que é o meu objetivo? O que que eu quero deixar? É essa a grande pergunta. Qual que é o legado que eu Uhum. escolho deixar, né? Que precioso, quantas reflexões preciosas para o nosso coração, Pri. E aqui no podcast a gente tem
um pequeno quadro no final em que a gente pergunta para as nossas convidadas qual que é a graça peculiar que ela está vivendo atualmente aí, com pré-adolescentes, mãe que trabalha, que serve ao Senhor, que tem 2 filhos em idades próximas, chegando na adolescência, mas tem graça para essa fase, não tem, Pri? E eu Muita queria graça. que você compartilhasse assim pra gente, com a gente, né, qual tem sido a graça peculiar da sua estação atual. Sabe que quando me perguntam assim: "Você não tem saudade deles pequenininhos?", eu falo: "Não, não mesmo". E não é porque não foi bom, mas é porque eu consigo ver beleza em cada fase, sabe. E essa Que lindo. fase tem beleza e tem graça super peculiar, assim, e tem que ser só uma graça? Não, pode contar Né? quantas quiser. Uma delas que eu vejo é que eu começo a ter parceria. Ai, que gostoso. Parceria, sim, parceria de ajuda em casa, parceria de passeio, parceria de viagem, parceria mesmo agora. Agora já não é eu tenho que cuidar, claro, eles ainda dependem de mim, mas eles já são muito parceiros, já planejam juntos o passeio, já planeja junto a viagem, já vamos fazendo isso aqui, mas vamos mais rápido aqui em casa, as coisas. Parceria de troca de roupa, já tem essa Uhum, parceria que é muito gostosa. Mais uma coisa que eu vejo que é uma bênção, assim, é que eu começo a ver os frutos da primeira infância. hum, Sabe, falando de legado, uhum, a pré-adolescência, eu já começo a enxergar frutos do que eu plantei, do que nós uhum, plantamos com a graça de Deus, né. uhum, Então, o eles quererem ficar conosco tem sido uma uhum, graça, assim, que a gente se sente amado por eles agora. uhum. Que Quando eles são lindo. pequenininhos, você se sente amado por eles, mas eles são muito dependentes de você, eles não têm outra Sim, escolha. sim. Nessa fase da pré-adolescência, eles já têm uma escolha, mesmo É. sendo dependentes de você, eles já podem não te querer por Uhum, perto. uhum, E aqui em casa, eles nos querem por perto, e isso é muito bacana e a gente conversa entre nós aqui, eu e o Marcos, e longe deles. A Sofia, por exemplo, eu observo que dá umas 4 horas, 5 horas da tarde, ela vai tomar banho. E ela vai tomar banho, porque quando o Marcos não tem compromisso à noite, ele chega e fala: "Vamos assistir um filme com o pai?" Daí ela já tá pronta. não perde tempo. Então aí ela antecipa não, mas ela antecipa uma programação com o Olha, pai, entendeu? que Como lindo. ele algumas vezes ele já propôs isso pra ela, então ele toma banho mais de uma vez ele chegou, ela falou: "Pai, vamos assistir um filme hoje?" Ela já tá pronta, então ela quer a Uhum, programação. O Samuel, por exemplo, ele é muito carinhoso, assim, os 2 são meio melados, mas ele é mais melado, assim, na fala com a gente, assim, né, do "eu te amo", falar "eu te amo", por exemplo. A Sophie, ela é mais melada no toque, mas ela uhum. não fala tanto. E ele chega do nada, dá um beijo e fala: "Te amo, mãe". Ai, Sabe essa coisa, uhum, assim, do eles retribuírem o amor, é um resultado já, eu acho, do que foi plantado, você já começa a ver isso, e eu acho essa uma graça muito especial dessa uhum. fase aí que a gente está vivendo. Eu Ai, acho que muito delícia, gostoso Pri. isso, o Poxa, retorno. Pri, muito obrigada, viu, por você compartilhar, assim, de coração tão aberto da sua experiência com a gente, tão inspirador isso, acho que deu bastante, eh, conteúdo pra gente pensar mesmo, sabe, o que que a gente pode deixar aí, né, quanta inspiração, já coloquei aí que eu preciso fazer mais cafés da tarde com os meus Me filhos. chama. Vou chamar sim, que você deve morar perto da minha casa. E, Pri, para quem não te conhece ainda, onde que as pessoas podem te encontrar? Eu sei que você tem produzido para o Instagram também agora, né? Então conta aí para as nossas ouvintes, para elas começarem a te acompanhar também. Assim, eu comecei a produzir há pouquíssimo tempo, gente, porque eu senti essa necessidade mesmo de produzir conteúdo relacionado à família no Uhum, Instagram. Então o meu perfil é @priscilaferreira2509. Se quiserem uhum, acompanhar lá os posts, eu vou ficar super, super feliz. Fora isso, eu tô lá na Igreja Batista do Bacaxeri,
Estou à disposição para uma conversa mesmo, só perguntem lá por mim que vocês me acham em algum Legal. cantinho de lá. Estou à disposição para uma conversa se quiserem, também vou ficar muito feliz se a gente trocar experiência aí, de eu aprender um pouco com vocês. Ai, querida, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E, querida ouvinte, obrigada por ouvir mais um episódio. Semana que vem a gente tem a última roda de mães dessa série, conversando sobre esse tema tão especial. Eu desejo a todas vocês uma semana cheia de graça. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.